Sejam bem-vindos para mais uma manhã de quinta-feira, onde a gente vai falar sobre coisas de energia, dando continuidade à nossa série de lives, nosso cantinho especial, onde a gente pode conversar livremente, sem que ninguém olhe a gente estranho, por a gente estar falando coisas que não é muito comum as pessoas comentarem no dia a dia, mas que são fundamentais que a gente tenha o mínimo de entendimento para ter uma vida um pouco mais consciente, consistente e sustentável, como dizia o nosso querido mestre Eric. Vamos chegando, vamos ver quem que já está aqui com a gente. Edberto, Sandra Monteiro, Cláudia Borges, Josi Andrade, Pugliese Bruno, Vilela Francine, Cleusa, Joyce, Rosana. Vamos chegando todo mundo aos poucos. Eu sei que entre a transmissão e a recepção pelo programa aí de vocês, né, pelo Instagram, às vezes dá um leve delay, né? A gente tem aí um pequeno atraso, mas não tem problema. A hora que vocês chegarem é a hora que vocês chegaram. E ponto final. E todo mundo chega na hora que precisa chegar, todo mundo entra na hora que precisa entrar, todo mundo acessa o conhecimento na hora que está preparado para acessar, né? Porque muitas vezes o conhecimento chega até nós, mas se nós não temos expansão de consciência o suficiente para lidar com aquele conhecimento, ele passa por nós e segue o caminho. No momento que a gente está pronto e o conhecimento chega, a gente consegue realmente trazer ele para a nossa vida e fazer dele algo bom, transformá-lo ele em algo bom e fazer com que ele transforme a nossa vida também em algo bom. E esse é o nosso principal objetivo aqui, oferecer estas condições para que vocês possam dar pequenos saltos, fazer pequenos movimentos e transformar a vida de vocês. É claro que muitas coisas a gente não consegue olhar sozinho, muitas coisas a gente não consegue manipular, modificar sozinho, porque estão extremamente ocultas a nível inconsciente e a gente precisa de um outro para nos auxiliar nesse processo. Esse outro é o terapeuta. Mas trazendo um pouquinho de expansão de consciência, com uma informação aqui, outra ali, vocês estando no momento adequado e dispostos a pegar esse conhecimento e olhar para dentro de si, vocês também conseguem perceber aí alguns caminhos possíveis para que vocês possam fluir de maneira mais livre, né? De maneira mais consciente. E a cada dia, a cada pequeno momento, liberar um pouquinho mais a sua melhor versão, para fazer desta a sua melhor encarnação. Então vamos seguir, nós estamos falando aí já há algumas semanas sobre a origem das travas no ser humano, né? Nós já falamos sobre muitas possibilidades, nós já falamos sobre muitas formas de poder dar um encaminhamento, dar um direcionamento para essas travas, uma forma de identificá-las, e hoje a gente vai fechar essa série de lives sobre a origem das travas dos seres humanos, falando sobre o processo de liberação dessas travas a partir da expansão de consciência, que é o que a gente faz aqui toda quinta-feira de manhã, que é o que a gente faz aqui toda quarta à noite, que é o que a gente faz aqui toda terça de manhã. A gente traz um pouquinho de conhecimento, a gente traz um pouquinho de possibilidade para que cada um de vocês possam expandir um pouquinho mais. Bom dia, Regina querida, seja bem-vinda. Tem mais gente chegando aí. Vocês que já estão aqui, vocês que já acompanham o canal, envie esse aviãozinho aí para pessoas que possam estar necessitando desse acompanhamento, que possam estar necessitando dessa pitadinha de conhecimento. Às vezes uma palavra aqui, outra ali dá uma startada aí em algum processo que precisa ser movimentado para liberar alguma energia, para liberar alguma trava, né? E esse é o momento de vocês também contribuírem, não só conosco, compartilhando o nosso conteúdo, mas também contribuir com aquela pessoa que você vê que precisa de um empurrãozinho para que a vida dela possa dar uma fluida um pouco melhor. E quem sabe esse aviãozinho que você vai passar com essa live não é esse empurrãozinho que essa pessoa está precisando nesse momento. Ou talvez aquela corda que a gente joga para quem está lá embaixo, no fundo do poço, precisando subir, precisando de um apoio, né? Porque em muitos momentos a gente não consegue se resgatar sozinhos. O processo é nosso, somos nós que precisamos traçar o caminho, somos nós que precisamos caminhar, mas
é sempre bom ter alguém que nos estende a mão, que nos oferece um auxílio, que nos oferece um apoio, um acolhimento nesse momento. Então, talvez este aviãozinho, o compartilhamento desta live, seja esse oferecer a mão para essa pessoa que está precisando nesse momento. Então, façam a sua parte. Nós estamos aqui tentando fazer a nossa da melhor forma possível, levar esse conhecimento para a humanidade, como era o desejo do professor Eric. Então, contribuam, façam a parte de vocês também. Para quem está chegando agora, eu sou Nádia Cianelli, eu sou parceira e instrutora do Instituto TQA Brasil e toda quinta-feira de manhã eu faço lives aqui a respeito dos temas relacionados à quântica, terapia quântica aplicada, TQA. Hoje o Instituto TQA Brasil é comandado pela Patrícia, que é uma das co-criadoras da TQA, junto com o professor Eric Davi e o Bosco. Mas quem comanda, quem está à frente do Instituto TQA hoje é a Patrícia. O professor Eric, infelizmente ou felizmente, né, seguiu o caminho dele para os planos superiores, está trabalhando lá de outras dimensões e nos auxiliando, nos guiando nesse caminhar aqui no plano de terceira dimensão. Então, juntos, de mãos dadas, em dimensões diferentes ou na mesma dimensão, nós vamos seguindo e levando essa mensagem adiante, que era o desejo dele, que isso não parasse, que isso alcançasse cada vez mais pessoas. Então, bora fazer a nossa parte, eu daqui, vocês daí, enviando esse aviãozinho para todo mundo e compartilhando esse conhecimento, beleza? Vamos lá, fazendo assim, uma revisão, né, de tudo que a gente já falou agora. A gente viu que todos nós possuímos travas ocultas, né? E algumas nem tão ocultas assim, mas como a gente já está tão habituado a lidar com elas no dia a dia, a gente nem percebe que elas estão ali presentes. Porque o ser humano, ele é um ser muito adaptável, né? Ele se adapta a qualquer condição, ele se adapta a qualquer situação. E ele se adapta tanto que a situação, por mais drástica que seja, passa a ser o normal na vida dele. Então, quando a gente tem travas muito ocultas ou muito arraigadas, ou que estão na nossa vida durante muito tempo, a gente se adapta, a gente busca um equilíbrio, busca uma homeostase, como todos os sistemas no universo, e a gente aprende a conviver com aquilo. A gente aprende a conviver tanto com aquilo que aquilo passa a fazer parte da nossa vida. E a gente passa a ver a vida com aquelas travas, com aqueles bloqueios, como se fosse a vida normal, como se fosse a coisa mais natural. E aí a gente fica com essa dificuldade de identificar essas travas, se a gente não estiver desperto, se a gente não tiver autoconhecimento. O problema é que a gente é sugado pelos processos cotidianos, pelas demandas do dia a dia, né? Porque cada vez mais as coisas estão caminhando mais rápido, né? A gente tem aí um boom tecnológico nos últimos 20 anos e que cada vez está crescendo mais rápido e de maneira mais espantosa, né? Pra gente que é do século passado, assim, a gente faz um comparativo, a gente vê mudanças drásticas acontecendo a níveis tecnológicos, de tecnologia mesmo física, né? E virtual, de comunicação e tudo, e isso faz com que o nosso mundo se acelere cada vez mais, porque tudo é muito imediato, você tem acesso às informações de maneira muito imediata, as pessoas têm acesso a você de maneira muito imediata, diferente de antes, né, que para você poder se comunicar com uma pessoa, você precisava escrever uma carta, colocar no correio, esperar o correio entregar, para a pessoa receber a mensagem e te responder. Enquanto isso, você vai tocando a vida. Ou, quando já tinha o telefone, né? Você pegava o telefone, você ia para um determinado local, onde o telefone estava ali fixo, por isso telefone fixo, preso num fio, preso na parede, e você tinha que parar naquele momento. Naquele momento você precisava parar, você precisava estar presente ali. E aí você pegava o telefone, ligava para a pessoa. Se a pessoa estivesse disponível naquele momento, ela atendia e você conversava com ela. Se ela não estivesse disponível, você desligava e aguardava um outro momento, né? Ai, divina querida, menina linda, eu fico assim, com o coração a mil, né? Porque o menina já é um super
elogio. Linda, então, mais elogio ainda. Gratidão, querida. Então, assim, naquele momento, se você não conseguisse falar com a pessoa, você não conseguiu. Você tinha que adiar esse momento. Você tinha que adiar a sua ansiedade de falar com ela, né? E se colocar ali no momento presente, porque não dava para você telefonar e ir fazendo outras coisas. Hoje em dia, você tem o celular, né? Que facilitou bastante. Hoje em dia não, há algum tempo atrás, né? Que facilitou bastante. Você, em qualquer lugar que você estivesse, desde que tenha o sinal, você pegava, ligava e falava com a pessoa, enquanto você está fazendo comida, enquanto você está dirigindo um carro, enquanto você está caminhando na rua. Muitas pessoas foram atropeladas e causaram acidentes por causa disso, muitas comidas foram queimadas por causa disso, né? E, enfim, você vai tocando a sua vida, fazendo outras coisas enquanto você está falando com a pessoa. Depois vieram outras alternativas de comunicação, né? Como as redes sociais, os WhatsApps da vida, né? O WhatsApp é o mais comum, é o que a gente mais conhece, mas existem outros sistemas semelhantes, né? De mensagens, que você pode fazer mensagem de texto, gravar áudio, fazer ligação por videochamada, fazer ligação mesmo de voz, fazer reunião com várias pessoas, né? E isso foi ficando cada vez mais inserido no nosso cotidiano, na nossa vida, a ponto das pessoas acessarem umas às outras a qualquer momento do dia. Eu vou falar uma das minhas ansiedades, né? Na segunda-feira, aqui no Instituto TQA Brasil, a gente teve o evento Despertar. Só que aqui onde eu moro é uma cidade pequena, né? O servidor de internet fica numa outra cidade vizinha aqui, que é tudo pequenininho, fica a 3 quilômetros de distância, e estava chovendo muito na outra cidade. Aqui onde eu estava não estava chovendo. E acabou a luz nessa outra cidade, eu fiquei sem internet, perdi a conexão, não consegui acompanhar o evento completamente. Como eu não consegui acompanhar o evento completamente, já estava no esquema ali de estudo, eu comecei a ler um livro. E aí, lendo um livro, eu vi algumas informações que me chamaram a atenção para um dos comandos que a gente utiliza na TQA, né? Que é um outro autor, uma outra pessoa, uma outra consciência que não tem nada a ver com o universo da TQA, que nunca teve contato com isso, falando exatamente a mesma coisa, né? Então, assim, aquela integração que está aí no subconsciente coletivo, né? Que está aí as informações do vácuo quântico para serem acessadas de acordo com o seu nível de expansão de consciência. E aí eu fiz o recorte do texto que eu estava lendo e enviei para a Patrícia, quase meia-noite. Aí a Patrícia olhou para e me respondeu assim: ai, Nádia, você não tem jeito, né? Você não para. Mas é realmente isso. Essa facilidade de comunicação nos colocou em contato com o mundo 24 horas por dia, né? Tem pessoas que nem desligam o celular para poder dormir. E aí as mensagens vão chegando, algumas pessoas acordam com o barulho das mensagens ou simplesmente com o vibrar do telefone e já entram nessa corrida pela comunicação novamente. E dentro dessa corrida, né, dessa vida cotidiana corrida e tudo muito imediato, a gente se perde, a gente para de olhar para nós, porque para olhar para nós precisamos de tempo, nós precisamos de concentração, nós precisamos de concentração, né? Eu estar centrada em mim mesma. Senão eu não consigo olhar para mim. Se minha consciência, se meu foco está no exterior, eu não consigo voltar para dentro de mim e ver o que eu estou precisando mudar. E aí a gente vai se adaptando às condições que vão sendo apresentadas, achando que isso é o normal da vida e vai tocando, vai empurrando a vida com a barriga até chegar no final, você olhar para trás e falar: putz, perdi uma oportunidade. Perdi a chance de fazer dessa a minha melhor versão. Perdi a chance de fazer dessa a minha melhor encarnação. Perdi a chance de evoluir. E aí precisa resgatar num novo momento, numa nova vida, numa nova oportunidade. E aí a gente está aqui justamente para falar disso, né? Que o nosso mundo atualmente é um mundo muito rápido, muito imediatista, que causa muita ansiedade em muita gente. E se você não conseguir parar neste momento de concentração,
você não consegue olhar para si mesmo, você não consegue perceber aquilo que não está caminhando bem na sua vida, você não consegue olhar para as suas travas e não consegue fazer nada a respeito. Porque ao mesmo tempo que o mundo está girando de maneira muito rápida, está sendo tudo muito imediatista, a nossa mudança não é imediata. A nossa mudança é um processo que precisa ser iniciado e trabalhado. Mas para isso você precisa olhar para dentro, você precisa se permitir fazer esse trabalho e você precisa se dar tempo, se respeitar, porque o nosso tempo é diferente do tempo das tecnologias virtuais, que é assim. O envio, a troca de informação é uma coisa tão rápida que não dá para a gente mensurar. Mas os nossos processos de mudança, eles não são rápidos. E a gente precisa se respeitar nesse sentido. Precisa ter compaixão por nós mesmos. Precisa ser compassivo. Para isso, vocês precisam parar, respirar, inspirar, expirar e não pirar, porque pirando ninguém chega a lugar nenhum. Mas vamos lá, a gente viu, né, que dentro da TQA, os nossos estudos, né, a gente identifica algumas travas que são as principais que a gente percebe na vida do ser humano, as que mais impactam, né? Então a gente tem aquelas travas que são relacionadas aos conflitos vivenciados entre pai e mãe, né? Entre pai e mãe não, do filho com o pai, do filho com a mãe, né? E esses conflitos geralmente eles estão aí permeando mais de 95% dos casos atendidos dentro da TQA. A gente encontra esses tipos de travas relacionados a esses relacionamentos, as questões das lealdades familiares, né? E isso interfere diretamente na vida da pessoa e das gerações que vêm a partir desta pessoa. Se alguém não para e não olha para trás e não ressignifica tudo isso, isso vai sendo passado adiante. Então vai de você para os seus filhos, para os seus netos e aí a gente vai criando aí as maldições familiares, né? Ó, acabou de entrar uma consteladora aqui, a Márcia Gonçalves, ela vai entender do que eu estou falando. Então, esses conflitos relacionados à figura paterna e figura materna são fundamentais para serem olhados, são fundamentais para serem entendidos e ressignificados. Outros conflitos, né, outras travas aí que a gente traz, as travas relacionadas aos sentimentos de baixa vibração, de acordo com a escala Hawkins, né? Todos aqueles que estão abaixo do nível de 10 elevado a 200 dentro dessa escala, que são derivados do medo, né? Todos aqueles sentimentos derivados do medo, que te afastam da sua centelha divina, que te afastam do seu eu superior. Aqueles sentimentos que são considerados atratores fracos, que fazem com que você despenda a sua energia para estar presente neste plano, para fazer a sua vida acontecer. Aqueles sentimentos que fazem com que você não se sinta merecedora, que faz com que você se sinta culpado, que faz com que você ache que você não tem valor nenhum, que faz com que você tenha a sensação de que você está nadando e nunca consegue alcançar a praia, ou quando você consegue alcançar a praia, você está tão esgotado que você não consegue aproveitar a vista, não consegue sentir o sol, que faz com que sua vida seja arrastada, né? Essa conexão com esses estados de consciência que a gente aqui está falando como sentimentos da escala Hawkins, mas na verdade são estados de consciência que permeiam a sua visão de mundo, faz também com que você carregue essas âncoras, essas travas que te impedem de fluir na vida. Outros também, né, são as questões das interferências energéticas aí externas, né? Porque a gente sabe, eu já falei diversas vezes aqui, que nós somos seres eletromagnéticos, nós somos composto por átomos, nós temos nosso campo energético por conta disso, e tudo que existe possui o seu próprio campo energético, e nós estamos em constante interação com todos os campos energéticos que nos cercam. Além daqueles que nos cercam, aqueles que nos atingem, porque nós estamos com a nossa vibração baixa, ou o tempo todo, ou em determinado momento. E aí,
uma dessas energias de baixa vibração acessam o nosso campo energético por pura e mera ressonância. Então, essas interferências energéticas a gente já falou em outras lives aí anteriores, né? Se vocês quiserem voltar aí e ver com mais clareza sobre o que a gente falou, a gente tem aí a questões dos pactos, dos acordos, dos decretos, dos contratos realizados consigo mesmo, com outros seres deste plano, com outros seres de outros planos e de outras dimensões, que em determinado momento pode ter ali funcionado de alguma forma para você, te auxiliado de alguma forma para você, mas que num determinado momento não contribui mais com o seu processo evolutivo. E aí fica uma trava, né? Fica ali algo pendente para ser resolvido. Só que a maioria das vezes a gente faz isso ou no plano astral e a gente não tem consciência disso, porque para ter consciência disso a gente precisa estar no plano astral consciente, coisa que a maioria de nós não está, né? Existem trabalhos que você pode utilizar aí para conseguir fazer isso. Inclusive o Instituto TQA tem um curso específico para isso, que é o curso de projeção astral, para você poder acessar essas informações de maneira consciente. E tem os contratos que você faz com outras pessoas, consigo mesmo, só que a maioria das vezes você nem percebe que está fazendo. Isso vai se arrastando aí pela vida, né? Então, essas são travas importantes. Outros são as questões dos chips, dos implantes, dos equipamentos, dos aparelhos, que podem ser desde crenças de formas de ver o mundo que foram implantadas, que foram chipadas, né, na forma de crenças de vida, de visão de mundo, como os chips, os implantes, os equipamentos e os aparelhos multidimensionais ou espirituais, que são colocados no seu corpo, nos seus corpos astrais, né, nos seus corpos sutis, por outros seres de outras dimensões, com outros interesses, né? Então, também tem essas questões que também podem impactar diretamente na sua vida, né? A gente também tem aí a questão das energias direcionadas, os ataques psíquicos, as manipulações energéticas direcionadas para alguém com a intenção consciente e voluntária de prejudicar a vida dessa pessoa, que muita gente aí não acredita que acontece, mas acontece e acontece muito. Eu já vi muitas pessoas com a vida assim completamente bagunçada, a ponto de quase desistir da própria vida por conta de uma interferência energética deste nível. Então a coisa é séria, a gente precisa olhar para isso com consciência e elevar a vibração para poder se defender cada vez mais. E com isso vem aí, né, os seres obsessores, as auto-obsessões, que são as personalidades ressonantes ativas, e toda uma série de interferências, para além destas também que eu já falei, porque esse mundo energético ainda é um mundo muito oculto para todos nós, né? Porque apesar de a gente já ter ferramentas aí que nos auxiliam a enxergar de certa forma este mundo, ainda há muita coisa para aprender a respeito, né? E como eu já falei também em outras lives, a gente está olhando de baixo para cima, é difícil a gente ter a visão do todo, para ter um entendimento real, né? E aí, assim, essas travas, né, que são as principais que a gente utiliza aqui para fazer a análise de um partilhante, ela tem os efeitos na nossa vida, porque elas geram sentimentos, elas geram emoções, elas geram formas de você estar nesse mundo, elas geram formas de você conduzir a sua vida. E isso faz com que a sua vida vá de tropeço em tropeço tentando acontecer, mas não sendo tudo que ela poderia ter sido, não liberando todo o potencial que vocês poderiam estar liberando, né? Não fazendo a missão de vocês nesse plano, que é o quê? Aprender a amar incondicionalmente e exercer todo o potencial de criação que vocês têm dentro de vocês. Nós somos produto da criação, mas nós também somos a criação com C maiúsculo mesmo, né? Então, assim, nós viemos neste mundo para aprender a amar incondicionalmente e para criar, para produzir. E eu não estou falando de criar filho, de produzir filho, de sair tendo filho igual um coelho. Eu estou falando de criar a sua verdadeira essência nesse plano,
de ser o que você nasceu para ser. Tudo aquilo que você nasceu para ser. Mas a gente vai sendo bloqueado por essas travas o tempo todo. E aí, o que essas travas causam na nossa vida, né? Elas trazem os sentimentos de não merecimento, elas trazem o sentimento de autodesvalorização, de vácuo de autoamor, né? E aí, como é que você olha para a sua vida se você não tem amor por si mesmo? Às vezes a pessoa não sabe nem o que é sentir amor. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é ou como receber um elogio, por mais simples que seja. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é receber um presente. Porque na primeira manifestação desse tipo, de alguma forma ela se sente culpada por alguma coisa que ela não sabe nem o que é. Aí a gente tem uma trava. Então, assim, tendo consciência disso, a gente pode olhar para a nossa vida, para as nossas atitudes, para as nossas reações principalmente, e entender quais as travas possíveis que existem na nossa vida. O que eu posso fazer para fazer diferente, para agir diferente? Você pode até não conseguir encontrar qual é a causa raiz da trava, mas você pode tomar alguma atitude em relação a isso hoje. Se diante de um cachorro eu fico apavorada a ponto de não conseguir olhar para o cachorro, mesmo que seja um filhote de 2 meses que não tem nem dente na boca, o que eu posso fazer diante disso para modificar essa situação? Eu posso começar a trabalhar o meu pensamento, começar a trabalhar a minha emoção, começar a trabalhar o meu sentimento, para olhar para essa situação com mais maturidade, com a maturidade que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, com os recursos emocionais que eu tenho hoje, para começar a ressignificar esse medo, esse pânico, mesmo que eu não saiba de onde ele vem. E aos poucos, a cada nova oportunidade, fazer um pouquinho diferente. Não vai ser da noite para o dia, como eu falei, o nosso tempo não é o mesmo tempo do mundo virtual, não é imediato, não existe pílula mágica, mas é um trabalho que eu posso fazer. E se eu tenho muita dificuldade de fazer esse trabalho, o que eu posso fazer? Pode procurar auxílio, você pode procurar um terapeuta que vai te ajudar nesse caminho, né? É difícil a gente conseguir identificar a partir do comportamento, a partir da fala, do diálogo, todas as travas existentes na vida de uma pessoa, mas é possível, né? O terapeuta que tem esse conhecimento, o terapeuta que tem expansão de consciência, o terapeuta que tem uma escuta disponível, né? Aberta, vazia de si mesma, aquela que está ali disponível realmente para ouvir o que a pessoa tem para trazer, embasado com o conhecimento, mas sem colocar o seu conhecimento na vida da pessoa, apenas trazendo o conhecimento para entender o que a pessoa está trazendo para você, ele consegue perceber. Aqui, nessa fala dele aqui, me causou um certo estranhamento, e isso eu faço link com esse tipo de trava. A fala dessa pessoa aqui, o comportamento dessa pessoa nessa situação me causou um estranhamento. E esse estranhamento me remete a esse tipo de trava. Aí você consegue ir identificando as travas existentes ali, principalmente aquelas que dizem respeito a conflitos com pai e mãe, as lealdades familiares, a quebra das ordens do amor, né? A lei do pertencimento, a lei da ordem, a lei do equilíbrio. As travas relacionadas aos sentimentos de baixa vibração da escala Hawkins, você também consegue perceber a partir da forma como a pessoa se coloca diante da vida dela, né? Agora, as travas multidimensionais de energias intrusas não é tão simples de perceber neste diálogo. Normalmente você precisa de um apoio a mais para conseguir perceber, mas é possível. Quando você tem uma mente treinada, um ouvido treinado, uma percepção de mundo mais amplo, né? Uma consciência mais expandida, você consegue perceber. Por exemplo, vou relatar uma situação que aconteceu comigo recentemente, tá? Eu tô desenvolvendo um projeto que vai ao ar amanhã. E nesse projeto eu comecei a desenvolver ele desde o início do ano, né? Eu já vinha com uma ideia
e a coisa começou a crescer, a demanda começou a crescer e eu comecei a elaborar esse projeto no início do ano. E desde o início do ano eu vim trabalhando intensamente nesse projeto, estudando, buscando informações, revendo cursos, revendo possibilidades, integrando conhecimentos para montar esse projeto. E de umas 2 semanas para cá eu meio que larguei de mão. Eu meio que, sabe assim, quando você está muito empolgado com uma coisa e de repente parece que o fogo acaba? Aí eu fiquei pensando, gente, mas por que está acontecendo isso? Será que foi só fogo de palha, né? Porque assim, ariano, né? Eu sou ariana. Ariano tem essa coisa, né? Começa algo assim muito empolgado e tal, e de repente perde o interesse e larga de mão. E aí eu comecei a rever. Será que foi só fogo de palha? Mas agora eu já coloquei o negócio para caminhar, eu preciso dar continuidade a isso, né? Em outros tempos, eu teria feito o seguinte, eu teria achado que realmente é fogo de palha, né? Porque esse é o funcionamento natural, ou pelo menos o mais comum dos arianos, e teria largado de mão mesmo, vindo na rede social, fazendo contato com quem já se inscreveu para o projeto, inventado uma desculpa qualquer e abandonado. Simplesmente não ia mais acontecer, eu ia continuar ali no meu quadradinho cômodo, né? E confortável, não ia olhar para isso, não ia enfrentar isso, ia tomar como algo dado. Porém, com o processo de expansão de consciência que eu venho realizando aí há algum tempo, e esse algum tempo eu posso colocar aí uns 3 anos de maneira mais efetiva, eu percebi, não, tem alguma coisa errada, isso não está normal, isso não é o normal, não é o comum. E aí eu fui consultar a mim mesma, né? Eu sou radiestesista, eu podia colocar na mesa de radiestesia e ter todas as respostas ali imediatamente. Mas eu gosto de fazer esse exercício de consultar a mim mesma, de sentir em mim o que está acontecendo. E aí eu comecei a perceber, eu comecei a verificar qual é a sensação que eu tenho, qual o sentimento que eu tenho quando eu penso nesse projeto. E sempre vinha o mesmo sentimento de quando eu comecei o projeto, uma sensação de bem-estar, uma paz, uma leveza no peito, né? Tá, então o projeto tá de acordo, precisa realmente, isso realmente é algo que eu desejei fazer. Agora, por que eu não estou caminhando? Por que eu larguei de mão? Por que eu não estou escrevendo? Por que eu não estou trabalhando? O encaminhamento, o desenvolvimento do projeto, como é que tá? Ele tá de acordo com o que eu sinto? Ele tá de acordo com o que eu acho que tem que ser? Ou ele precisa ser alterado completamente? Porque eu já fiz isso, tá? Eu desenvolvi todo um estudo para escrever uma monografia. Faltando 1 mês para entregar a monografia, eu mudei completamente o tema e reescrevi outra monografia. Então, em se tratando de arianos, isso também acontece, né? Então, se fosse o caso, eu poderia fazer isso e retomar. E aí eu fui consultar como que eu estou me sentindo em relação ao trabalho que eu já fiz até agora. A sensação era de paz, era de tranquilidade, era de que eu estava no caminho certo. Então, por que eu não estou me envolvendo? Por que eu não estou sentada de frente para o computador escrevendo o que eu deveria estar escrevendo, né? O que está acontecendo? Se a minha sensação, se o meu sentimento é de paz, é de tranquilidade, é porque eu estou no meu propósito, eu estou na minha missão. Mas se isso não está fluindo, existe algo, existe uma trava ali impedindo a coisa de fluir. E se não é algo dentro de mim, não é uma trava minha, é algo que vem de fora. E aí eu percebi realmente que existia uma interferência externa, né? O que eu faria enquanto estudante da TQA, né? Que nesse caso não precisa nem ser terapeuta, se você tiver o Quântica para Todos, você tem condições de fazer isso. O que eu faria se eu não fosse radiestesista? Eu identifiquei que possivelmente existe uma trava vindo de energias externas, né, uma energia intrusa bloqueando esse processo. Eu vou fazer o comando de limpeza para liberar o meu campo energético, liberar o campo energético do projeto. Mas como eu sou radiestesista, eu fui para a mesa de radiestesia, coloquei o nome do projeto na mesa e fui verificar. E tinha energia intrusa,
tinha energia manipulada e direcionada para que este projeto não se concluísse. E isso estava fazendo com que eu ficasse parada, apesar de todo o meu desejo de dar continuidade. E aí eu fiz a limpeza. 10 minutos depois, eu abri o computador e tudo fluiu como vinha fluindo até agora. Então, gente, é possível você identificar, se você não tiver a visão remota, se você não tiver o conhecimento de radiestesia, é possível. O corpo te diz. Existem testes sinestésicos que vocês podem utilizar para poder fazer essas verificações. Mas isso eu não vou ensinar agora. Isso vocês vão ver hoje no webinário que vai ter aqui no canal da TQA com a Patrícia e o Rafael. Eles vão ensinar isso para vocês. Então, mais tarde vocês retornem aqui que vocês vão aprender a ter essas possibilidades de confirmação a partir de teste sinestésico. Agora, a radiestesia é um ótimo caminho, porque o teste sinestésico você precisa elaborar as afirmações para que você possa ter as respostas de sim ou de não, né? A radiestesia, dependendo de como você trabalha a radiestesia, de qual o seu estudo que você tem dentro da radiestesia, você vai ter ferramentas e instrumentos que vão ampliar a sua possibilidade de verificação, né? No curso de radiestesia do Instituto TQA Brasil, o RPT, a gente tem uma mesa específica desenvolvida pensando na terapia quântica aplicada, pensando na facilidade para encontrar essas possíveis travas e poder dar o encaminhamento necessário através dos comandos da TQA para quem é terapeuta TQA, ou através de criar seus próprios comandos, utilizar gráficos radiestésicos, a forma que vocês preferirem, né? Isso eu trouxe só para elucidar, para vocês perceberem que a gente está sujeito o tempo todo. E eu estou o tempo todo fazendo limpeza no meu campo energético, eu estou o tempo todo fazendo blindagem, fazendo proteção, me conectando com o meu eu superior, com a minha essência divina, buscando caminhos, mas a gente está sujeito. Um momento que você dá uma baixada de guarda, a energia cessa, né? Então, assim, por que é importante, né, a gente ter a expansão de consciência? Porque a expansão de consciência traz o autoconhecimento. E o autoconhecimento vai fazer com que você tenha essa percepção que eu tive. E não que você tome como algo normal, como algo natural e toque o barco para frente, sem olhar para o que está acontecendo, né? O barco está lá caminhando, fluindo direitinho no rio, de repente ele encalha numa pedra. Você, em vez de olhar para a pedra e tirar a pedra do caminho, né, dar um novo encaminhamento para a pedra, você empurra ele um pouco para o lado, dá uma apertadinha aqui, outra ali, o barco passa, arranha, quebra, começa a entrar um pouquinho de água, mas segue. E você acha que está tudo bem. Só que vai chegar lá na frente, ele vai ter água demais e vai afundar, né? Então, o processo de expansão de consciência ele é fundamental para que você tenha essa percepção de que existem situações em que não é comum acontecer da forma que está acontecendo, não é normal. Tem alguma coisa para além do que seria considerado normal que está impedindo isso de fluir. O que é que está impedindo isso de fluir? Você só consegue olhar para isso a partir do autoconhecimento, a partir do processo de expansão de consciência. E aí você consegue dar um encaminhamento consciente. É a mesma coisa que eu costumo falar para os meus partilhantes. Você abre a geladeira, tá com cheiro ruim. Enquanto você não olha para a geladeira para identificar o que está cheirando ruim e você tirar aquilo e dar um encaminhamento para aquilo, a geladeira vai continuar cheirando ruim. E vai ficar cada vez pior, né? Não vai parar por ali, vai ficar cada vez pior. Então, expandir a consciência é você poder fazer isso, abrir a geladeira, fuçar tudo que tem ali dentro, ver o que não tá bom, o que tá dando esse cheiro ruim e olhar para aquilo e falar, o que eu posso fazer com isso? Eu posso lavar, tirar as partes que estão estragadas e aproveitar o restante? Ou eu tenho que jogar tudo fora? Ou eu posso transformar em alguma outra coisa? Esse é o processo de expansão de consciência que te permite identificar e ressignificar. Então, a expansão de consciência é fundamental para que a gente possa olhar para as nossas travas
e fazer a liberação dessas travas para que nossa vida continue fluindo melhor. Dá para fazer sozinho? Dá para fazer sozinho. Mas se você tiver auxílio, se você tiver alguém te dando a mão nesse momento, se você tiver um terapeuta, vai te facilitar muito mais o caminho. O terapeuta TQA é aquele que investiga, busca a causa raiz dessas travas que estão impactando na sua vida. E essa causa raiz, uma vez que a gente traz ela à consciência do partilhante, ele consegue olhar para ela, ele consegue abrir a porta da geladeira, ver o que está cheirando mal e decidir o que ele vai fazer com aquilo. O partilhante decide o que ele vai fazer com aquilo. Não é o terapeuta que faz alguma coisa. Terapeuta, gente, ele não cura ninguém. O terapeuta não cura ninguém. A terapia não cura ninguém. A terapia não cura ninguém. O terapeuta é aquele ser que acolhe, que auxilia, que possibilita que o partilhante, o paciente, o cliente consiga enxergar o caminho, o seu próprio caminho à sua frente e começar a dar o primeiro passo em rumo à sua vida. O terapeuta é aquele que dá a mão e ajuda nesse caminhar. Então, nós na terapia quântica aplicada, nós da TQA, os terapeutas TQA, que já somos muitos, a gente faz a investigação dessa causa raiz. A gente traz isso à tona, a gente mostra para o partilhante, olha, a sua vida está assim porque lá atrás isso daqui te causou um determinado impacto e você carregou isso como uma trava ao longo da sua vida com esse efeito. O que você pode fazer com isso? Como que você pode olhar para isso hoje? E depois de trazer isso à consciência, o que a gente faz? A gente faz com que o partilhante faça um processo, um trabalho de inundar o seu inconsciente com informações positivas. Porque vocês já ouviram aqui também que 95%, talvez mais, da nossa vida é comandado pelo inconsciente. E o nosso inconsciente é aquele lugar onde a gente joga tudo aquilo que a gente não quer, tudo aquilo que a gente tem dificuldade de lidar, tudo aquilo que a gente não quer olhar, tudo aquilo que pra gente é apresentado como algo doloroso, como algo negativo. A gente joga para o inconsciente, a gente recalca. Se o inconsciente comanda 95%, talvez mais, da nossa vida consciente, olha o que está comandando a sua vida. E aí a gente faz esse processo com o partilhante. A gente oferece ferramentas para que ele possa inundar o inconsciente dele com informações positivas. Para que o inconsciente dele comece a trabalhar a favor dele e não contra. E aí a gente entra com os comandos, que vai fazer a liberação dessas travas, né? De todas as travas que foram encontradas e alguma mais que possa vir a aparecer, porque sempre vai ter travas para serem olhadas, elas vão aparecendo e você vai trabalhando de acordo com o seu nível de expansão de consciência. E depois a gente faz outros comandos para fazer download de energias de alta vibração. Essas energias de alta vibração funcionam como se você trocasse a pilha de um brinquedo, né? Sei lá. Quem é aí mais ou menos da minha idade vai lembrar desse comercial, né? O comercial daquela pilha dourada e preta, eu não sei se eu posso falar o nome dela aqui, vou falar, Duracell, né? Que tinha um coelhinho tocando tambor. Isso ficou muito marcado porque eu tinha um coelhinho exatamente igual, por isso que eu me lembro disso, né? E ele ia assim, devagarzinho tocando tambor. Aí a pessoa chegava, tirava a pilha velha e colocava a pilha Duracell nova, novinha em folha, assim, acabou de tirar da embalagem. E aí o coelhinho saía assim, né? Todo rápido, tocando o tamborzinho dele. É isso que a gente faz com os comandos de ativação. A gente causa um input energético no campo vibracional do partilhante para que ele tenha condições de ir para a vida com maior consciência, com maior clareza, com maior possibilidade de se movimentar, com uma energia que lhe dá a possibilidade de olhar para a própria vida,
de um patamar mais elevado, de um nível mais elevado. É igual quando você está querendo encontrar o caminho para chegar num lugar. Você olha à sua volta, você tem uma determinada visão e diversos caminhos. Mas você não sabe onde está o local onde você quer chegar. Você não sabe qual é o melhor trajeto para você chegar até lá. Quando você sobe numa escada, você olha tudo de cima, você consegue visualizar qual é o melhor trajeto para chegar até onde você quer. Isso é a expansão de consciência. É você ter uma condição de olhar com maior amplitude tudo que existe na sua vida. Principalmente para a sua vida. Porque isso serve não para a gente olhar para o mundo, mas serve para a gente olhar para nós, olhar para dentro. Concentração. E aí você faz o seu processo interno, o seu processo de cura interna, porque é você que se cura. E aí você pode olhar para o mundo de maneira mais consciente, né? Então, assim, o que é a expansão de consciência? Como que eu posso fazer esse processo de expansão de consciência? Claro, na terapia você tem essa oportunidade, você tem essa possibilidade, mas como eu disse, terapeuta não cura ninguém, terapia não cura ninguém. Nós somos instrumentos para auxiliar você no seu caminhar. Você precisa fazer o seu processo, você precisa querer, você precisa se permitir. E além do processo da terapia, existem outras questões que você também precisa seguir. Qual é o caminho para você fazer o seu processo de expansão de consciência? Que você pode começar agora a adquirir conhecimento e compartilhar conhecimento. É isso que a gente está fazendo aqui. Quando você estuda alguma coisa, quando você lê alguma coisa, quando você acessa uma informação, você tem um entendimento. Quando você vai falar sobre isso com outra pessoa, você manifesta no plano material aquilo que está no plano sutil, que está no seu pensamento. Você manifesta uma onda de informação. Quando você manifesta essa onda de informação, você se escuta falando. Quando você se escuta falando, você tem um outro entendimento. E quando você faz esse processo compartilhado com outra pessoa, né? Eu estou só falando, vocês não estão debatendo comigo. Mas quando você tem a possibilidade, por exemplo, num grupo de estudo, que são muito importantes, de você poder discutir um texto, discutir uma informação, discutir uma live, discutir um filme, qualquer coisa que seja, e claro, que seja para o crescimento, para a evolução, não é discutir qualquer coisa de bobeira, né? Mas que você tenha um grupo com quem você possa conversar, debater, ouvir, falar, você cresce ainda mais, porque você está compartilhando o seu conhecimento e recebendo conhecimento. Mas para isso é preciso aprender a ouvir, porque a grande maioria da população só sabe falar, não sabe ouvir. Para ouvir, você tem que estar disponível. Se você não estiver disponível, você não consegue absorver nada, tá? Grupos de estudo são perfeitos. Mesmo que o grupo de estudo seja você e mais uma pessoa, mas já tem ali uma troca que é fundamental. Você ensinar algo que você aprendeu também é incrível. Quando você começa a fazer isso, você percebe que às vezes você sabe muito mais do que você acha que sabe. Isso te traz segurança. E quanto mais você ensina, mais você aprende. E isso também traz um crescimento incrível. Este compartilhar conhecimento, ele pode ser gratuitamente, ele pode ser pago, não importa. Existe por aí muita crença a respeito disso, né? De que se eu estou trabalhando para a luz, se eu sou terapeuta e quero ajudar os outros, eu não posso cobrar, ou tenho que cobrar um valor irrisório. Não, no universo tudo possui equilíbrio, né? A gente tem a lei do equilíbrio e ela precisa ser respeitada. Para que isso seja funcional, precisa ter um equilíbrio. Qual o equilíbrio que a gente pede aqui? A gente oferece o conhecimento gratuitamente para vocês. O equilíbrio que a gente pede é que vocês tenham algum tipo de engajamento com o canal, com os conteúdos que são disponibilizados, que vocês compartilhem, que vocês curtem, porque isso auxilia o canal a crescer cada vez mais. É um processo de equilíbrio.
Você pode, sei lá, fazer palestras em troca de cestas básicas. É um processo de equilíbrio. Você pode gravar um curso e vender. É um processo de equilíbrio. Você está oferecendo algo e recebendo algo em troca. Não importa se vai ser dinheiro ou se vai ser qualquer outra coisa. Precisa ter o equilíbrio. Ou você está ensinando alguma coisa e aprendendo outra. Também é um equilíbrio, né? Então a gente precisa respeitar as leis universais fundamentalmente. Qual outro caminho também para fazer junto com esse para auxiliar esse processo de expansão da consciência? Ajudar, praticar o bem sem olhar a quem. Sempre que você tiver a oportunidade de auxiliar alguém, auxilie. Não importa se essa pessoa é bonita, se ela é feia, se ela é uma pessoa conhecida, se é uma pessoa desconhecida, se é alguém que você gosta, se é alguém que você desgosta. Precisou de ajuda, ajude. Isso é praticar amor incondicional. Você não olha para quem você está ajudando, você olha que alguém precisa de ajuda e você tem condições de ajudar. E você ajuda gratuitamente, sem esperar nada em troca. Isso traz expansão de consciência, isso traz uma paz, uma alegria interna que vocês não têm condição de mensurar. Então, é outro caminho. E, por fim, talvez o mais importante, se dedicar a um propósito de corpo e alma. Algo que você faça por amor, que você faça com amor. Vai ser pago, vai ser gratuito, não importa. O importante é que eu vou fazer isso, nem que seja para uma pessoa. Eu vou fazer isso porque se eu pudesse só fazer isso o resto da minha vida, ganhando alguma coisa ou sem ganhar nada, eu continuaria fazendo, porque eu amo fazer isso. Isso alegra a minha alma, isso preenche a minha alma. Se dedicar a um propósito de corpo e alma também te traz expansão de consciência, porque te aproxima do amor, te aproxima da sua centelha divina, te traz luz. E um caminho, né, além dessas questões que você precisa fazer por si mesmo, outro caminho é você olhar para as suas questões, ou olhar aquilo que você consegue olhar sozinho, ou buscar o auxílio de algum terapeuta que possa te ajudar, né, nesse processo aí de expansão de consciência. Vai um pouquinho mais rápido, né, encurta um pouquinho o caminho, a pessoa lá, né, o terapeuta que vai te auxiliar, olha assim por onde você está indo e fala, olha, se você entrar por aqui e virar ali, você consegue chegar mais rápido onde você está indo nesse caminho aí. E talvez ele seja mais alegre, talvez ele seja mais agradável, talvez ele seja mais leve de ser caminhado do que esse que você está indo aí, que tem um monte de buraco, um monte de pedra, um monte de árvore caída no caminho, né? Então o terapeuta está aqui para facilitar este processo, mas é você que precisa fazer o seu caminho. Beleza? Dúvidas? Coloquem aí para mim, gente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para cima. Vamos ver. Vamos juntos, seguindo e multiplicando. Isso aí, Ana. Sempre para frente. Divulgando aí todo o conhecimento que a gente recebeu. Aí, ó, a Márcia Gonçalves Consteladora está falando exatamente quando eu falei a respeito, né, das travas relacionadas às relações com pai e mãe, os conflitos familiares, as lealdades, etc. A Daniela Dias, né? A Dani falando sobre as interferências multidimensionais, né? Os trabalhos feitos aí, dizendo que acontece muito. Acontece. Muita gente não acredita que exista, né? Ou fala daquele tipo, eu não acredito nisso, então isso não vai acontecer comigo, né? Isso acontece com quem acredita. Não. Baixou a vibração, seu campo está aberto, qualquer interferência é capaz de acessar. Que mais? De onde veio essa energia? Então, eu não
quis verificar as possibilidades, né? Porque para você verificar de onde vem uma energia deste tipo que foi direcionada aí para o meu projeto, que eu relatei no exemplo, você precisa ter possibilidades para confirmar ou não. Eu não gosto de verificar de onde vem, né? Porque geralmente quando você está numa situação, né? Sei lá, você está dando uma palestra e aí alguém entra na sua palestra e começa a te interromper e falar coisas contra você, tentando assim realmente de te desestabilizar, tentando realmente te prejudicar de alguma forma e tal. Por mais elevado que você seja, né? Por mais iluminado que você seja, você ainda está no plano de terceira dimensão. Você ainda possui uma instância chamada ego, que é fundamental a gente manter, porque ele faz o nosso processo de defesa. E aí, nesse momento, o seu ego vai gritar. E por mais que você tenha consciência, por mais que você tenha condição de olhar para essa pessoa e devolver amor para ela, ao invés de contra-atacar, o seu ego vai ficar lá dentro gritando, né? Querendo se defender, querendo te defender. E aí pode ser que num momento em que você esteja com uma vibração um pouquinho mais baixa, você deixe que essa energia de contra-ataque tome conta de você. E aí você pode começar a pensar mal da pessoa, desejar mal para ela, num momento de fraqueza. E nesse momento você vai se conectar novamente com a energia daquela pessoa, com a energia que ela direcionou para você. E em vez de você fazer a limpeza, seguir a sua vida, você vai estar alimentando algo que estava ali te atrapalhando. E aí todo o trabalho de limpeza que já foi feito pode ser que seja jogado fora aí, né? Que caia por água abaixo, porque você vai se conectar novamente. Então eu não gosto de verificar qual é a origem dessas energias intrusas. Eu gosto de identificar, entender o que é e limpar. Em alguns casos eu nem fico perguntando de onde vem, qual é a origem, isso para além, né, de algo feito por seres humanos. Estou falando de energias mais de outras dimensões. Eu nem fico perguntando de qual tipo de dimensão que é, de qual tipo de ser que é, porque, como eu disse, são muitas possibilidades, muitas coisas que nós ainda não temos conhecimento e é perigoso. Não é para brincar com esse tipo de coisa. Com o universo não tem jeitinho, já falava o nosso mestre. Energia é coisa séria. Então, identifiquei, já sei o que eu preciso saber para o meu crescimento, para a minha evolução, vou limpar e vou seguir a vida. Ponto final. Quanto mais eu souber a respeito disso, mais eu vou estar em conexão com essa energia e mais consequências eu vou sofrer. Achei uma causa raiz através da TQA, maravilhoso. A TQA, gente, eu costumo falar que é uma das terapias mais completas que eu conheço, porque ela atinge todos os níveis, nível físico, emocional, mental, espiritual, os níveis de relações, os níveis externos, os níveis até de outras vidas. A TQA consegue alcançar, consegue atingir, consegue dar um encaminhamento necessário para que você possa realmente se libertar, né, dessas travas e seguir sua vida com mais consciência, com mais consistência, com mais sustentabilidade e revelando cada vez mais a sua melhor versão. Ela realmente muda vidas da água para o vinho. Não gosto nem muito dessa expressão não, porque a água é uma coisa muito boa, né? Sei lá, muda a sua vida do óleo para o vinho. Não sei, não dá para fazer uma comparação desse tipo, mas é o ditado popular, né? Só gratidão a TQA pelo meu processo de autoconhecimento. Realmente, quem passa pela TQA, pelos estudos do Quântica para Todos, pelo curso de formação terapeuta TQA, a Dani está vindo aí também da mentoria, a gente percebe que cada vez que a gente se encontra, cada vez que a gente para assistir uma aula, rever a aula que a gente já assistiu 300 vezes antes, a gente aprende algo novo, a gente cresce um pouquinho mais, o nosso autoconhecimento se amplia. Então, realmente a TQA foi assim uma sacada brilhante desses três. Eles são iluminados por
diversas vidas aí para frente, né? Já ganharam o espaço deles lá em cima, porque o que eles fizeram tá demais. Tá top como sempre, mestre. Ô, Alexander, que isso? Não sou mestre, não. Somos todos aprendizes aqui. Minha mãe está debilitada de saúde. Ela pode aproveitar esses benefícios como? Ela tem muita vontade, mas fico preocupada com a fragilidade dela. Ela precisa olhar para si mesma, né, Lajara? Não dá para a gente falar assim de maneira generalizada, porque eu não sei quais são as questões da sua mãe. Pelo próprio problema de saúde dela, a gente já pode começar a olhar o que isso diz, né? Porque cada parte do nosso corpo tem um simbolismo. Cada doença que a gente desenvolve é uma linguagem. Então, pelo próprio estado de saúde dela, as questões de saúde que ela desenvolveu, você pode começar a verificar aí o que isso está querendo dizer, né? Qual é o simbolismo que isso está trazendo. E se ela estiver disposta, levar essa informação para ela, para que ela possa olhar, tá? Tem alguma coisa, algum amuleto que possa barrar essa energia? Cláudia, não. A única proteção 100% eficaz que nós temos contra interferências energéticas é elevar a vibração lá para cima no nível do amor, no nível de 10 elevado a 500, de acordo com a escala Hawkins, 100% do tempo. Por isso que a gente está muito suscetível, porque ninguém consegue estar nesse estado de consciência 100% do tempo. Baixou um pouquinho, você está com seu campo aberto. O que acontece? Quando você tem o seu estado de consciência, né, que a gente chama aqui, que a gente se refere aqui como calibração na escala Hawkins, num nível elevado, os estragos que essas interferências vão fazer vão ser muito menores do que alguém que tem a calibração num nível baixo, de acordo com a escala Hawkins, né? Mas vai ter aí as interferências sim, vai ter as consequências sim, e geralmente quem está com o padrão vibratório mais lá em cima consegue perceber essas modificações, e aí já começa a investigar, já começa a procurar saber o que é, ou mesmo que não tenha condições de fazer isso, já lança a mão aí dos processos de liberação e de limpeza, né? Agora, não existe amuleto, não existe blindagem, não existe nada que seja 100% eficaz, tá? Existem sim trabalhos aí de blindagem energética a partir de visualizações, a partir de elementos da natureza que podem auxiliar, mas não é 100% eficaz, tá? Essa live esclareceu e sanou muitas dúvidas minhas. Gratidão, gratidão a minha, Rosana. Problemas financeiros, trabalho do marido não deslancha, nossos animais adoecendo e morrendo, uma sensação que minha vida foi roubada, tudo de cabeça para baixo. Então, Leandra, aí a gente tem várias questões, né? Porque problemas financeiros pode estar relacionado ao campo energético do seu marido, ao seu campo energético ou aos dois. Trabalho do marido não deslancha, isso está relacionado ao campo energético do seu marido, não ao seu. Animais adoecendo. Animais são nossos guardiões energéticos. Eu já falei em outras lives também. Qual é a hierarquia de proteção energética que a gente possui? Primeiro, reino mineral. Os minerais, né, os cristais, não deram conta de sustentar aquele impacto energético, vai para as plantas. As plantas se doam para tentar equilibrar energeticamente um ambiente até a morte. Né? Ambientes que geralmente as plantas não progridem, não sobrevivem, estão sempre secas, estão sempre morrendo, geralmente são ambientes energeticamente carregados. As plantas não deram conta de sustentar aquele impacto energético, vai para os animais, para depois chegar na gente. Então, os animais são aqueles que adoecem no nosso lugar, né? E assim, por que eles adoecem no nosso lugar? Pura e simplesmente por amor incondicional. Então, se seus animais estão adoecendo, precisa olhar para a sua vida, para a vida do seu marido, para aquele que é o tutor que o animal escolheu e identificar essas travas, fazer as ressignificações, fazer as limpezas necessárias para que esses animais possam e tenham condições de se autorregular. E claro, atingir o corpo físico, leva para o veterinário. Aqui a gente trabalha a energia, a gente não trabalha doenças físicas.
trabalhando a energia, tem impacto no corpo físico? Tem, mas corpo físico é terceira dimensão, é matéria. Leva mais tempo para buscar o equilíbrio ali do que as nossas energias. E talvez o corpo não sustente esse tempo necessário para que ele consiga se autocurar. Todos nós temos essa possibilidade, mas talvez não haja tempo necessário para que ele possa se autocurar antes dele cair completamente e a pessoa fazer a passagem. Então, atingir o corpo físico, olha para as questões, mas leva para a pessoa responsável por tratar esta parte, que é médico ou veterinário, tá? Então, assim, diante desse quadro que você coloca aí, Leandra, tem muitas questões acontecendo. Podem ser energias intrusas, podem ser travas pessoais suas, travas pessoais do seu marido, energia da casa de vocês. Pode ter um aglomerado de coisas aí acontecendo que precisa ser olhada, tá? Alexander, dá para verificar em qual padrão vibratório está sendo influenciado, né? Alexander, eu não entendi a sua pergunta. Coloca aí no comentário para mim, mais especificado sobre o que realmente você está perguntando, essa questão do padrão vibratório, para eu poder te orientar melhor. Sabe informar sobre o evento de hoje? Ficará gravado? Estarei trabalhando na hora. Olha, até onde eu sei, a Dani, nossa produtora, está aí online. Ela pode responder melhor para você. Mas eu creio que vai ficar gravado sim, porque vai ser aqui no canal do Instagram, vai ser aberto para todo mundo que quiser participar. E todas as lives do canal do Instagram ficam gravadas. Então, eu creio que vai ficar gravada também. Dani, se você puder dar um oi aí, poder falar com as pessoas, dá essa orientação. Melhor não mexer no vespeiro. Quando você olha para o abismo, ele também te olha. Exatamente isso, Dani. Ela está falando sobre a questão da gente ficar investigando, né? Qual a origem da energia que está interferindo, se é de quarta, quinta, sexta dimensão, de qual ser que está sendo proveniente essa energia, né? Isso não é legal a gente ficar mexendo, porque uma vez que a gente olha para isso, realmente a gente desperta, né? Como, sei lá, tá 1h da manhã, você tá ouvindo briga e tiroteio na sua rua. Você acende a luz do quarto, abre a janela para ver o que está acontecendo ali, para olhar para a cara das pessoas que estão brigando e atirando um no outro, eles vão te ver também, né? Então, assim, quanto menos a gente se envolver, melhor. Há situações que você precisa ir atrás e investigar um pouquinho mais a fundo? Mas são situações muito específicas e você precisa tomar muito cuidado. Tem uma frase do Nietzsche que fala isso, né? Que quando você lida muito com monstros, você tende a se transformar em um deles. E que quando você olha por muito tempo para um abismo, o abismo olha de volta para você. Aquela sensação de você estar no alto, ficar olhando para baixo, parece que vem uma coisa assim te puxando, né? É a gravidade, claro, mas você tem essa sensação de ser sugado para aquilo. Então é a mesma coisa, gente, não se conecta. Identificou, dá o encaminhamento necessário, ponto final. Sabendo quem é, sabendo de onde vem, o encaminhamento vai ser o mesmo. Você vai fazer o processo de limpeza e acabou. Então, para que ficar fuçando onde você não deve, né? Não mexa no vespeiro que é melhor. Deixa eu ver aqui, deu uma pulada. Nesse momento do planeta, as energias densas estão agindo na superfície, portanto, devemos vigiar constantemente pensamentos, palavras, ações, sentimentos, olhar tudo com olhos do amor incondicional. Gente, eu não conheço essa pessoa, mas a Divina, ela é uma pessoa assim de uma sabedoria tão incrível, tão linda, que a gente dá vontade de colocá-la dentro de uma caixinha e guardar no peito da gente, né? O dia que eu conhecer essa pessoa vai ser um encontro assim realmente muito emocionante. Obrigada pela sua contribuição, Divina. Era na questão da influência energética. Sim, você tem como saber, né, se está afetando seu campo emocional, seu campo mental, seu campo espiritual. Geralmente essas interferências de energia externa aí afetam mais o campo espiritual, tá, Alexander?
E você pode verificar qual percentual que está afetando, quantos por cento está afetando a sua vida como um todo, quantos por cento está afetando a sua vida profissional. Gente, tô dando aula de radiestesia aqui para vocês, olha. Quantos por cento está afetando a sua vida amorosa, quantos por cento está afetando a sua saúde, quantos por cento está afetando a sua vida familiar, quantos por cento aquilo interferiu diretamente em determinada situação da sua vida, há quanto tempo isso está ali interferindo, há quanto tempo isso foi direcionado para o seu campo. Enfim, as possibilidades são enormes. Essas verificações que eu acabei de falar são importantes serem feitas, até mesmo para você perceber, né? No caso que eu trouxe como exemplo, né? Eu foquei no projeto que eu estou fazendo. Eu sabia que o meu campo energético estava limpo, porque eu verifico todo dia. Mas eu não tinha passado pela minha cabeça verificar o campo energético do projeto. E aí me deu um estalo de repente de fazer isso, né? A partir das observações me deu o estalo de fazer essa verificação. E aí sim, você pode verificar quantos por cento está afetando, quantos por cento está afetando na divulgação, quantos por cento está afetando na construção, quantos por cento está afetando no desenvolvimento, quantos por cento está afetando na receptividade das pessoas em relação ao projeto. Tudo isso você pode verificar, mas o encaminhamento vai ser sempre o mesmo: limpar, liberar essas energias, ok? A produção TQA Brasil está falando que o webinário de hoje vai ser no YouTube, não vai ser aqui no canal da TQA. E somente ao vivo, não vai ficar gravado. Quero fazer o curso sobre a escala Hawkins. Qual curso da TQA eu faria? O curso que contém o conteúdo da escala Hawkins é o Quântica para Todos. Não é curso de escala Hawkins. A gente traz a escala Hawkins, assim como a radiestesia, a cabala kármica e conceitos da constelação sistêmica familiar, do Theta Healing, da barra de Axis, como elementos de construção da TQA, como elementos de apoio da TQA. O conteúdo do curso Quântica para Todos é muito mais extenso. Pega desde a matemática vórtex, a geometria sagrada, aos princípios da mecânica quântica, a questão da anatomia sutil do ser humano, as mentes conscientes, superconsciente, subconsciente, enfim, é realmente muito conteúdo assim em pouco tempo e de uma maneira com uma explicação assim de uma maneira muito eficaz, né, que qualquer um é capaz de entender, mas é o curso Quântica para Todos, tá? E aí, se você quiser se aprofundar nas questões de investigação de campo energético, de investigação do seu campo energético, do campo energético de um ambiente, do campo energético de qualquer coisa, animal, planta, ser, enfim, aí você vai para o Radiestesia para Todos, que também tem aí a referência à escala Hawkins, mas o Quântica para Todos realmente é um curso mais completo nesse sentido, tá? Estou aqui lutando com um sono que quer me vencer. Tá difícil até para escrever. A sensação de domínio é grande. Gratidão, Nádia. Eu não entendi, Cleusa, se esse sono é algo que está vindo assim por um relaxamento ou se é algo que está interferindo no seu campo. Você precisa olhar para isso, tá? Se for uma sensação de relaxamento, pode ser que ao longo da live você tenha ressignificado alguma coisa aí, tido algum insight, alguma ficha caiu e fez esse processo de liberação, tá? Ok, gente, não tem mais nenhuma dúvida. Alguém quer dar uma olhada aí no campo energético? Hoje eu tô inspirada. Coloca aí no comentário eu quero, pra gente poder dar uma olhada nisso. Tomando uma aguinha aqui para fluidificar, né? Quem quiser o atendimento, quem quiser verificação do campo energético, coloca aí no comentário eu quero, para poder entrar ao vivo aqui comigo, eu fazer essa verificação e a gente poder fazer uma liberação, trazer algum entendimento para liberar um pouco melhor a vida de vocês. Hoje eu vou usar uma mesa diferente, vou usar a mesa
TQA, né? Ela tem frente e verso. Essa mesa foi desenvolvida para o curso Radiestesia para Todos, pensando também nos terapeutas TQA. Então, ela é uma mesa que o terapeuta TQA vai conseguir utilizar aí de maneira muito assertiva nas suas análises durante os atendimentos. E também é uma mesa que outras pessoas de outras áreas da terapia vão poder também utilizar dentro das suas técnicas. E é uma mesa aberta para você utilizar em tudo que você precisar. Claro que é voltada para a terapia, mas você pode utilizar para outros fins também, desde que seja dentro da radiestesia. Então é um instrumento para facilitar a vida de todos, desde que tenha o conhecimento da radiestesia, ok? Nossa, hoje tem um monte de gente aqui. Eu quero. Vamos ver aqui. 7, 2, 9, 9, 10, 11, 12, 2 e 1 dá 3. Terceiro, Cabueno. Aqui, entrar ao vivo. Que eu te fiz. Gente, para acessar esse conteúdo, olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, como é que você tá? Bem, e você? Graças a Deus, bem também. Qual o seu nome completo? Meu nome é Kátia Bueno. Kátia com C, né? É, com C. E a data de nascimento? 28/12/65. Ok. Vamos contar seu campo energético, Kátia. Tá. Deixa eu abaixo aqui para vocês acompanharem. Vou fazer umas verificações iniciais aqui, Kátia, Tá. e já falo contigo, tá? Tá legal. Deixa eu pegar um aqui para eu anotar.
Já falo contigo, tá, Cláudia? Tô fazendo uma geral aqui. Primeiro, eu quero te perguntar o seguinte: como que anda a sua vida profissional? No momento, eu estou numa transição. Ainda não consegui fazer transição, né? Eu parei com um trabalho e não estou conseguindo voltar nas terapias. Uhum, tá uma coisa meio atravancada. É, E como é que tá a sua vida amorosa? né? Não muito bem. Você tem um companheiro, uma companheira, alguém com quem você tem um Eu relacionamento? tinha, eu tinha, mas não tenho mais. Quanto tempo menos que você não tem mais? Uns 4 meses. Tá.
Estou te perguntando isso para relacionar com as informações que eu tive aqui, tá? Eu fiz uma varredura no seu campo hoje, diferente do que eu costumo fazer aqui, porque a gente mais conversa do que, né, Aham. faz o processo, mas hoje eu estou investindo bastante aqui na radiestesia para vocês verem, né, como que a gente pode obter muitas respostas a partir da ferramenta e como que as energias interferem na nossa vida, porque às vezes a gente só fala, 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 a gente precisa ver na prática a coisa Sim. acontecendo para realmente se dar conta da veracidade Eu disso. tenho esse conhecimento das ferramentas, né? E tá sendo muito bacana estar fazendo isso com você. Ótimo. Então, assim, o que eu verifiquei aqui? A maior parte do tempo você está calibrando no estado de consciência da coragem, de acordo com a escala Hawkins, que é justamente ali no nível de 10 elevado a 200, o que separa o joio do trigo, vamos colocar assim, né? Você está nessa disposição, com energia para poder olhar para si mesmo, para poder olhar para sua vida, né? E tentar seguir em frente com a força e com a coragem. Dá um passinho a mais, você já começa a entrar no nível aí dos atratores fortes e a coisa começa a fluir melhor, tá? Tá. O seu padrão vibratório está num padrão equilibrado, que significa que a sua consciência está aí funcionando em todos os seus corpos sutis de maneira coesa, né? Distribuído direitinho como deve ser. Em torno de 63% ele está equilibrado. Então, assim, é difícil a gente manter o padrão vibratório equilibrado 100% do tempo, assim como é difícil manter a vibração elevada 100% do tempo, Sim. né? Então, todo mundo vai ter aí um padrão vibratório equilibrado em 90, 80, 95. Quanto mais próximo de 100, melhor a coisa tá, né? Mas 100% o tempo todo é meio difícil. Mesmo porque, para você estar com um padrão equilibrado em 100%, você também precisa estar com chakras harmonizados. E a gente sabe que chakra soprou errado, desarmonizou, né? Sim. Porque depende muito dessa interação aí de pensamento, sentimento, emoção, e a gente oscila muito ao longo do dia, eles vão se desarmonizando, tá? O que eu percebi aqui de interferências energéticas externas no seu campo foram uma interferência relacionada à energia telúrica, à energia proveniente da Terra, e 3 interferências provenientes de energias multidimensionais. Essa de energia telúrica é uma que é muito comum, inclusive, principalmente para quem mora em apartamento, que é a questão de material em decomposição. Geralmente quem mora em apartamento, né, junta ali o lixo para depois jogar fora, porque o lixo fica lá embaixo no prédio ou lá na frente, tem o dia certo de colocar lixo, o dia certo de não colocar lixo, a gente acaba guardando, né, Sim. para poder levar embora. E material em decomposição é uma energia que não é compatível com a nossa. Então, quando você está com uma frequência baixa, com um padrão vibratório baixo, ela interfere no seu processo, tá? E acaba desequilibrando o seu campo energético. Levemente, mas vai causando aí uma interferência. Uma pessoa, por exemplo, que é acumuladora, que tem muita coisa em decomposição dentro de casa, vai ser um ambiente muito mais denso, vai ter uma energia muito mais densa. Essa pequena interferência aqui é do dia a dia comum mesmo, né? Às vezes uma coisinha que ficou esquecida no fundo da geladeira, tá lá estragando, né? O lixo que tá ali para ser retirado, não é nada grave, tá? É comum, o que eu quero dizer. Mas dá uma olhada um pouquinho com mais cuidado para isso, deixa no ambiente mais separado, né? Faz uma visualização de uma luz dourada envolvendo tudo para dar uma protegida, que vai dar uma melhorada nisso. E claro, elevando a sua vibração, não acessa, né? Agora, as de origem multidimensional, eu encontrei 3 questões, né? A primeira, trabalho de magia negra consciente, ou seja, uma manipulação energética direcionada para você com a intenção de te prejudicar, algo que realmente fizeram para isso. E isso foi realizado há cerca de 10, 11 meses atrás. E aí eu verifiquei os percentuais de como isso está atingindo a sua vida. Por isso eu perguntei da sua vida profissional e da sua vida amorosa, que é o que está atingindo mais. Na vida profissional está em 90% e na vida amorosa em 95%, tá? Então,
sabe que as coisas aí possivelmente não estão caminhando por conta de uma interferência muito grave, né? O que eu ia falar? Ah, sim, podem ter outros motivos, podem ter outras questões, mas esta interferência é uma interferência que está aí interferindo num nível muito alto, um percentual muito alto, tá? Então, a gente eliminando isso, pode ser que a coisa comece a fluir melhor. Tá. Também foi encontrado equipamentos, né, equipamentos multidimensionais colocados no seu campo energético. E quando a gente identifica isso aqui, o tipo de pergunta que eu faço, né, já é direcionado para saber se esse tipo de equipamento é algo que vai contra o seu processo evolutivo ou não, né? Se fosse algo a seu favor, porque existem também os chips, os implantes, os equipamentos, os aparelhos que contribuem para o processo evolutivo, ele não apareceria. Então, esse realmente é algo que não está contribuindo, tá? E tem uma PRA. O que é a PRA? É uma personalidade ressonante ativa, um fractal de alma de outra vida seu, que por você baixar a vibração num determinado momento, se conectar com o tipo de energia que você vivenciava nessa outra vida, ele se aproxima e vai causando interferências nesta vida. A preocupação é que em um determinado momento, se você baixar demais, ele pode acoplar completamente. Aí sua vida vira uma bagunça mesmo, tá? Uhum. Não é o caso, ele está só ali circundando, assim, né? Colocando pequenas interferências aí, talvez pequenas ideias, pequenos pensamentos que talvez você olhe e fala, gente, mas eu não sou assim, eu não me reconheço assim. Uhum. São essas interferências de PRA, tá? Tá. Deixa eu verificar se eu tenho a permissão para fazer essa liberação. Tá. Então, se concentra, né? Inspira profundamente, fecha seus olhos, foque no seu centro cardíaco, inspira, se torne receptivo às energias de luz e visualize entrando pelo topo da sua cabeça um facho de luz prateado, aliás, desculpa, um facho de luz violeta atravessando todos os seus corpos e fazendo toda a liberação de todas as energias densas. Execute esse comando de liberação TQA, limpeza 12, 13, 36. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11, 29. Tornar os conscientes, tá? Foi tudo liberado, foi tudo limpo, os chakras foram harmonizados, o padrão vibratório agora está equilibrado em 100%, ou seja, a gente fez uma faxina aí no seu campo energético, tá? Agora você olha para isso com mais consciência, se conecte com energias mais elevadas para que você possa manter esse processo. Perfeito. Senão, se baixa a vibração, vai pegar tudo de novo, tá? Agora, deixa eu te dar uma informação para você levar para você, tá?
Kátia, você costuma ter problemas de coluna, pernas, pés, ou dores de cabeça, dificuldade para dormir, Não, não, dor de cabeça não. frequente, disso? Eu estou perguntando isso pelo seguinte: aqui identificou que as suas principais travas nesse momento, você tem condições de olhar, de tentar dar um novo encaminhamento, são relacionadas à dúvida e insegurança. Essas são travas que atingem o primeiro chakra, que é nosso chakra de base, né? O nosso suporte, nossa estrutura. E o primeiro chakra está relacionado ao sexto chakra. Então, as travas do primeiro chakra causam efeitos tanto no primeiro chakra quanto no sexto chakra. E geralmente os sintomas físicos são problemas de coluna, problemas nos pés, nas pernas, problemas de dor de cabeça, dificuldade para dormir, mas também pode se apresentar, por exemplo, como uma dificuldade de seguir em frente, uma dificuldade de caminhar, uma dificuldade de estabelecer um raciocínio, uma falta de concentração, ou um tumulto na cabeça que você não sabe nem qual pensamento você vai focar para pensar. Isso você percebe? Percebo, percebo. Ótimo. Então ainda está em nível sutil. Você tem a oportunidade de olhar para isso com mais consciência agora, né? E com o liberado de outras interferências e identificar de onde vem essa dúvida, de onde vem essa insegurança. Mas não em relação à sua vida hoje. Vai olhando para o seu passado. Sim. Vai percebendo assim, em que momento eu comecei a ter dúvida de mim mesma? Em que momento eu passei por alguma situação em que eu me senti muito insegura? Em que momento este tipo de, de forma de agir se tornou um padrão na minha vida? E que eu passei a reagir diante da vida, mesmo que inconscientemente, a partir da dúvida, a partir da insegurança, né? Se você não conseguir fazer essa volta até encontrar o primeiro momento, porque às vezes é difícil sozinho, você também pode olhar para aqueles momentos hoje em que você se depara e sente insegurança ou sente dúvida. E aí você para, respira, se concentra, olha para a situação de maneira analítica, tenta olhar de fora e faz a avaliação. Essa situação é uma situação que eu preciso reagir com insegurança? É uma situação que eu preciso reagir com dúvida? Se não tiver condizente com a forma como você está lidando, aí você está se colocando na trava. Entendi. Se estiver condizente, tudo bem. E aí você avalia o nível, né? Qual nível de segurança é comum diante de tal situação? O meu nível está de acordo, está muito, né? E aí você consegue ir fazendo essa ressignificação. E o que você pode fazer para modificar, né? Nesse momento você para e se pergunta: qual caminho eu posso seguir para fazer um pouco diferente nesse momento? Porque é de momento a momento que você vai conseguir, tá? Sim. Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar, que você gostaria de falar? Foi bem claro. Foi bem claro. Gratidão. Gratidão. Gratidão a minha por você ter participado, querida. Fique em Beijo. paz. Tchau. Tchau. Então, gente, a gente tem muitas possibilidades, a gente tem muita condição, a gente tem as ferramentas na mão, o conhecimento está aí disponível, tudo para que a gente possa olhar para dentro, para que a gente possa crescer, para que a gente possa expandir e liberar a nossa melhor versão nesse plano, né? Vocês viram aí que a vida dela estava meio atravancada, está meio parada, ela tentando fazer as coisas que o coração dela diz que é o caminho dela, e a coisa não está fluindo. Por quê? Porque tinha interferências ali impedindo a coisa de fluir, né? Então, assim, só de liberar, isso já dá um encaminhamento, isso já dá uma aliviada, isso já dá uma movimentada. Se ela consegue fazer esse trabalho de olhar para si mesmo, de trazer à tona as causas raízes, né? Além dessas energias que estavam interferindo externamente, ela conseguir liberar as travas internas, a vida vai caminhar de vento em popa. E esse é o processo que a gente quer trazer aqui para vocês. Que vocês consigam olhar para isso sozinhos ou que vocês venham buscar auxílio com um terapeuta que verdadeiramente auxilie vocês nesse caminhar. Não que
coloquem um monte de conhecimento teórico goela abaixo para vocês entenderem o que está acontecendo, mas sem condições de encaminharem, né? A gente precisa ter a coerência, identificar, trabalhar e se permitir. E aí, dependendo da técnica, dá um empurrão a mais, como a TQA costuma fazer. Ok? Tem alguma dúvida? Coloquem aí. Gente, um monte de gente quer atendimento. Se eu pudesse, eu ficava aqui o dia inteiro atendendo todo mundo, mas não dá, né? Onde te acha para atendimento? Leandra, você pode falar comigo direto pelo meu direct no canal terapeuta.nadiacianelli, que me manda uma mensagem por lá que a gente conversa, tá? Mais alguém? Gente, eu vi que um monte de gente entrou aqui depois que eu já tinha terminado de falar o assunto da live, né? E devem ter pego só a parte que eu estava fazendo o atendimento. Essa foi uma live atendimento. Eu trouxe o tema de hoje, falei a respeito dele, né? Que é o processo de liberação das travas que a gente carrega a partir do processo de expansão de consciência. E depois realizei um atendimento na mesa TQA. Deixa eu até desconectar a Kátia aqui para poder mostrar para vocês. Que é essa daqui. Aliás, ela começa aqui, na verdade, né? Aqui tem o biômetro de Bovis, tem um gráfico ali de análise com diversas possibilidades. Aqui tem perguntas para auxiliar vocês a encontrarem a causa raiz das travas. Aqui a gente tem um relógio radiestésico, a gente tem um gráfico com as principais travas do ser humano, a gente tem a escala Hawkins, a gente tem um gráfico de seleção para gráficos de radiestesia e a gente tem um gráfico de apoio para você colocar outros gráficos, né? Os gráficos que vocês quiserem, com as informações que vocês quiserem. E aí, eu fiz a avaliação, a análise do campo energético da Kátia a partir desse instrumento, que é a mesa TQA, que vocês conseguem essa mesa apenas no curso Radiestesia para Todos, onde vocês vão aprender o que é radiestesia, entender como a radiestesia funciona e por que ela funciona a partir do ponto de vista da mecânica quântica, vão aprender a utilizar essa mesa, vão aprender a confeccionar a própria mesa de vocês, caso vocês tenham outros objetivos, queiram outras informações, vão aprender sobre gráficos de radiestesia, como utilizá-los, energia das pirâmides e a criar seus próprios comandos para fazer as correções necessárias, tá? Então, todos os cursos, inclusive este do Instituto TQA Brasil, até segunda-feira, está com 50% de desconto. Então, entrem aí no canal, cliquem no link e adquiram o que vocês desejarem para que vocês possam crescer cada vez mais. Quântica para Todos, Radiestesia para Todos e Projeção Astral. Os 3 cursos com 50% de desconto até segunda-feira. Corra que ainda dá tempo, ok? E para quem me acompanha aí no meu canal, terapeuta.nadiacianelli, estou aproveitando o espaço aqui com a permissão da produção para divulgar o projeto, né, que eu trouxe como exemplo para vocês, que eu falei que estava com interferência energética, que eu vou começar ele amanhã, se chama Resgate da Essência Feminina. É um projeto que eu desenvolvi com o conhecimento que eu trago dos anos em que eu fui professora de danças, né, de maneira geral, não vou especificar aqui, mas em que eu tive estudando e trabalhando diretamente com dança e percebendo o crescimento e a mudança de muitas mulheres a partir do contato com a dança, mesmo não sendo um contato voltado para este objetivo específico. Então, eu peguei elementos da dança, conhecimentos a respeito da dança, a respeito das emoções, conhecimentos a respeito do corpo, conhecimentos a respeito da quântica e associei num programa
de 5 encontros para poder oferecer ferramentas através do corpo de maneira lúdica para que vocês, mulheres, consigam encontrar a sua essência e trazer ela à tona, sendo tudo aquilo que vocês nasceram para ser. Porque uma mulher que não vive a sua essência feminina, ela está deixando a sua principal parte de fora, né? Então é isso que eu quero oferecer a vocês. Não é um trabalho de aula de dança, não, vocês não vão sair desses encontros sabendo dançar um estilo de dança específico, mas vocês vão sair com ferramentas para possibilitar que vocês tenham um corpo mais disponível, um corpo mais consciente para trazer à tona a sua verdadeira essência. Quem quiser participar desse programa, amanhã, às 8 da noite, o primeiro encontro será gratuito e ficará gravado, assim como todos os outros, para quem não puder participar ao vivo. Me chama no meu direct, terapeuta.nadiacianelli, que ainda dá tempo de se inscrever. Obrigada por estarem comigo nessa manhã de quinta-feira. Semana que vem a gente volta com novidades, com outros temas, né? A gente vai iniciar uma nova série. E hoje ainda tem muito trabalho pela frente aí com a Patrícia e com o Rafael. A produção acabou de colocar aí que vai ser transmitido pelo YouTube, não vai ficar gravado. Então, aproveitem, porque vocês vão ter muito conteúdo hoje à noite. Vai ser uma super aula para vocês aprenderem a distinguir o que é emoção do que é sentimento, a entender as calibrações da escala Hawkins, a entender as correlações entre emoções e chakras, a trazer para a sua vida e entender a coerência do seu coração, do seu centro cardíaco, e eles vão passar muitas práticas, muitas meditações e ensinar muitas coisas que vocês podem levar para a vida de vocês, para conseguir acessar essas informações de maneira mais simples. Vem com a gente está de portas abertas para receber cada um de vocês. Tchauzinho.